Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live bem especial aqui na Loja da Bia. Live com especialistas, hoje com um tema bem importante, bem interessante, que são os benefícios com os jogos cognitivos no processo de envelhecimento. Eu sou a Ju Pamplona, convidada e parceira aqui da Loja da Bia com a Simone, né? E a Simone, então, fazendo também as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. E nós temos aqui o médico geriatra, doutor Jobair Shafashek. Isso. Acertei! E a nossa terapeuta ocupacional, Scarlett Murara. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Simone, contigo. Boa noite a todos. Sim, muito obrigada pela presença, né? É ótimo estar recebendo vocês aqui. É um assunto que a gente trabalha muito aqui na loja, né? Scarlett é cliente nossa há muitos anos aí. O Dr. Jobair também, sempre que pode estar presente aí nos nossos eventos. E é um assunto que a gente quer resgatar realmente a situação da prevenção, pessoal. Do cuidado que a gente deve ter desde o princípio, né? A gente estava até comentando aqui com o Dr. Jobair inicialmente a situação de quando começa o envelhecimento, né? Nasceu, tá envelhecendo, né? Estamos a cada dia um pouquinho, né? Mas a gente pode envelhecer com qualidade. Né? Exatamente. E fica o convite para você aí no YouTube compartilhar a nossa live com seus amigos, com seus seguidores, chamar o pessoal. Como eu já falei, é um assunto super importante que a gente agora, de repente, não está vivendo, mas precisa se preparar. Tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar para a gente pelo YouTube ou então pelo Instagram, quem está assistindo no Instagram. Né? Um agradecimento especial ao pessoal da Skyline, os meninos estão aqui nessa produção super bacana. E vamos debater, contar um pouquinho sobre todo o processo, trazer algumas opções, né, de jogos, de brincadeiras, de forma sempre muito saudável, muito lúdica e envolvendo a família toda. Isso aí. Se quiserem se apresentar, passar aí. Então, eu sou o Jobair, médico geriatra, clínico e geriatra, né? Já estou aqui na cidade já desde 98, então bastante tempo já. Agora a gente tem a clínica, né, o Espaço Maturidade, que tem uma atenção especial aí ao idoso. E fiquei muito feliz, porque a gente sempre gosta de falar de prevenção, né? Sempre prevenir é melhor que remediar. É a velha máxima. Então vamos conversar bastante hoje, o público é bem à vontade a perguntar para a gente vai fazer uma introdução inicial sobre a importância dos jogos no processo do envelhecimento. Foram muito felizes no tema, né? Porque o envelhecimento é um processo. A gente não fica velho da noite para o dia, não é que eu passei dos 59 para os 60 e eu fiquei idoso. A gente começa a envelhecer quando nasceu, as coisas começam a se intensificar após os 30. Estamos todos no mesmo barco aqui. Então, estamos ficando numa situação crítica. Não é? Mas, tecnicamente, a gente considera a idade de 60, né? Mas é um grupo muito heterogêneo, então a gente vai conversar bastante, porque idoso, a gente tem que saber de que idoso a gente está falando, né? E tem o idoso cabeça, né? E tem o idoso corpo, porque a gente tem adolescentes, jovens de 20 que são velhos, digamos assim, né? De pensamentos, não, deixa para depois. E a gente vê muito idoso hoje dando um baile muito jovem, né? Com vitalidade, cheio de vida, cheio de energia, né? A gente chama isso muito de reserva funcional, né? Então, igual você financeiramente, você tem que ter a tua reserva, né? Para um momento de crise, um momento inesperado, você pode ter reserva física, reserva cognitiva, reserva funcional, para que você chegue na idade avançada e possa ainda gozar dessa poupança, digamos assim, nos momentos de necessidade. E os jogos entram muito na questão do estímulo cognitivo, para que você tenha essa reserva lá na frente. Eu vejo meu pai, ele se aposentou e falou assim, poxa, agora que eu me aposentou, veio a pandemia, achei que ia viajar, ia fazer um monte de coisa. Então, né, já ficou mais em casa, já ficou mais retraído. Então, a gente também tem que trabalhar esse cara que tá jovem, tá cheio de vida, porque queria aproveitar esse momento, mas está sendo nesse momento privado. Né? Então, são várias... Entra muito o trabalho da Scarlett, né? Que trabalha junto aos idosos que estão em casa, né, Scarlett? Como é que tá essa... E até porque, assim, o público vem aumentando, né? Só que o que a maioria das pessoas pensam que só quando tiver uma demência ou quando tiver alguma deficiência, seja ela física ou intelectual, que eu vou precisar desse serviço. Mas, como até o Jobair estava comentando, quanto mais cedo a gente trabalhar essa reserva, muito melhor a gente vai ter em questão
questão de vocabulário, Uhum. em questões de memória espacial, né? Onde eu estou, para onde eu estou indo. Então, a convivência social também é um dos pontos principais. Isso a gente viu muito bem na pandemia também, que foi, vamos dizer assim, um afundamento, né? Nesse quesito aí. Então, os jogos vieram muito nesse sentido para tornar as pessoas esse contato social em família. E dentro da terapia ocupacional, a gente vem com esse intuito de trabalhar com as pessoas esse fazer humano, né? Essa ocupação, mas que tem um sentido ocupacional, né? A autonomia e independência do ser humano, trazer o jogo também, porque tudo tem uma memória, né? A gente tem uma memória, eu jogava o jogo da memória com meu avô, eu jogava peca, então tudo isso acaba trazendo uma memória e trazendo para o cotidiano. Que trazer é esse resgate, né? Isso a gente vê muito aqui na loja. Às vezes entra, né? Vem às vezes nem tão idoso assim, mas vem com os netos, com os filhos. E olha, poxa, um jogo de resta um, biboquê, quanto tempo que eu não via isso, né? Eu nem sabia que isso vendia em loja. Então, é interessante como as pessoas resgatam isso e trazem essa memória afetiva mesmo, né? É um resgate, assim, putz, uma lembrança boa que traz, né? Então, a gente busca muito isso e eu acho que essa situação da pandemia, né, Scarlett, pelo menos eu vejo o caso da minha mãe. Tem 89 anos, ela tinha os grupos dela, o grupo da igreja, o grupo das viúvas que se reuniam para tomar café, o grupo da canastra, né, da tranca. Então, isso tudo, de repente, de um dia para o outro, não existe mais, né? Então, agora elas estão começando a se readequar com isso, né? Então, essa situação da importância de ter esse vínculo familiar, né? Eu acho, da família se posicionar nesse lugar onde os amigos, onde os encontros aconteciam, né? E querendo ou não, é a rotina, né? Todos nós temos rotina. E o que aconteceu com essa pandemia? A gente perdeu essa rotina, foi esse puf. Agora você vai ter que trabalhar em home office, agora você vai ter que ficar em isolamento, agora você não vai poder ir para os teus grupos. E isso cognitivamente foi um atraso para muitas pessoas que tinham essa vida social. E os jogos vieram até para resgatar esse ser pensante, que as pessoas não estavam vivendo, elas vão ter. E isso eu vi muito em famílias também, em atendimento, que, opa, eu vou jogar também esse jogo com a minha avó, olha, vou jogar, nem sabia, vocabulário, as pessoas começaram a introduzir, a fazer parte de uma rotina. E isso é muito importante quando a gente não tem uma rotina estabelecida. E isso a gente precisa resgatar esse ser aí. Isso na parte de família mesmo, né? Eu não sei, a questão genética também entraria, né? De já ter um caso em família, né? De alguma falha, sei lá, Demência, vamos falar. Exatamente, né? E eu não sei se a situação de pandemia acaba acentuando essas questões. A pandemia, ela piorou muito a situação, né? Tanto emocional, tá? Essa privação, né? Para nós jovens, vamos lá. Obrigada, doutor. Já foi difícil para os idosos, eles tiveram muito mais restrições, né? Até de ir no mercado. São situações tão simples, mas eu lembro de um caso de uma paciente, por exemplo, que ela era comerciante e se aposentou. E a rotina dela era uma vez por semana no mercado. E aí ela não pôde ir no mercado. Imagina. Ela surtou. Privou, a memória dela piorou absurdamente, sabe? Então foram muitas situações, né? Mas aí resgata um pouquinho, eu acho que todo momento de crise é um momento de crescimento, né? É o que esse cara estava falando, então de voltar esse contato intergeracional, né? A gente está acostumado muito a ver grupos de idosos, digamos assim, é ótimo, excelente, mas o contato intergeracional é ainda melhor, porque os dois lados aprendem. Que nem você falou, chega alguém aqui na loja com um neto e vê um bilboquê. Né? Então, os dois vão interagir e vão aprender. Um mundo cada vez mais virtual, mais dependente da internet, cada vez menos a gente tem esse contato pessoal, esse contato com o jogo, e principalmente jogar frente a frente, né?
Que é diferente você O jogar contato online, visual, né? O Não, talo, olho no olho, né? jogar frente a frente, com toda a emoção e tudo que você tem que negociar nesse processo. Eu tive essa experiência dentro de casa com a minha filha e a minha avó. Então, era bisavó e bisneta, né? Então, a minha avó tinha muito mais paciência para sentar com a Mora e desenvolver uma brincadeira, coisas simples, né? Vamos bater e tal. Então, eu percebo que a fala, a coordenação se desenvolveu muito mais porque tinha essa bisa junto, né? Ativa também. Minha avó fazia yoga, ela faleceu faz um ano, mas fazia yoga, torcia pro Jack, fazia palavra cruzada, e isso com 90 anos. Sim. Então, essa vitalidade dela também favoreceu muito, né? Então, tem isso que eles se perderam do convívio com a família, né? De ter essa casa cheia de vida, de alegria, de fazer as coisas, mas para a gente também esse convívio deles desenvolvendo. Onde eu quero chegar? Eu acho que a gente tem idosos de gerações diferentes, né? A minha avó com 90 anos, a sua mãe também com 89, elas vêm de uma geração diferente. Eu acho que se tem mais paciência, se tem mais jogos, mais... sabe? Táteis. Parece que sim, né? E que a gente vai perdendo ao longo das gerações isso também. Hoje em dia, com a longevidade, né? Eu acho que essa situação tem o idoso com 60, mas às vezes chegam mulheres, principalmente, com 60 anos, que você não dá 50. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, tenho 48, né? Nossa, ninguém diz. Ninguém diz. Tá bem, tá bem. Ela tá super inteira. Mas eu falei isso, às vezes essa situação, não, é idoso com 60 anos. Não é idoso, né? Teoricamente, fisicamente, né? Mas às vezes a questão mental pode estar... As escolhas, né? As escolhas como que a gente faz da vida, desde da forma do teu trabalho, desde a forma da tua alimentação, o teu sono, tudo isso é uma reserva cognitiva, mental também, que você vai estar cuidando lá na frente, a conta poupança, né? Que você vai estar fazendo para a tua vida. E se você não cuidar disso agora, lá na frente vai ter sérias consequências ali, a curto, a médio ou a longo prazo. Então, isso é muito importante. Se a gente souber gerenciar tudo isso, a gente vai ter melhor reserva cognitiva. Não adianta eu só fazer caça-palavra, né? Eu falo que assim, ninguém come arroz e feijão todo dia, da mesma forma que um jogo. Então, a qualidade de vida e a longevidade também estão nesse sentido também. Se a gente saber otimizar e ter tudo isso, vai dar mais qualidade, a gente vai saber identificar. E um jogo também tá nesse quesito aí, né? Não adianta eu quero jogar um sudoku, mas eu nunca joguei um sudoku também. Então isso também exige uma reserva também cognitiva de outras vivências que você teve para você também não se frustrar. Então tudo isso vem acrescentar também. E a gente precisa ter um acompanhamento por trás de uma equipe para dar essa assistência técnica. Olha, isso daqui é legal. Vamos fazer um combo de atividades para você também estar motivado para estar inserido nesse contexto. Até uma pessoa jovem, muitas vezes a gente acha, não, isso daqui qualquer pessoa consegue. Não, às vezes dependendo do contexto dela, não vai inserir aquilo ali para ela. Isso a gente observa muito aqui na situação dos jogos, tipo, o Desafio das Cores, é um jogo, a princípio indicado, é para criança de 1 ano, mas também para idosos e para adultos. Tem uma linha de raciocínio um pouco diferente que às vezes um adulto chega ali e trava. Sim, eu tive dificuldade, eu nunca tive contato com esse jogo. Então, a primeiro momento, eu falei, como assim? Tu já fica quadrado, né? Tipo, limitado naquilo ali. São várias caixinhas, né, a serem trabalhadas aí. Mas isso que é legal, né? Quando a gente desenvolve isso, a gente sai da zona de conforto, né? E esse é o processo de resiliência também. Quando você se permite aprender algo novo, o teu cérebro, ele fica mais flexível. Então, tudo que vier para frente, você, isso é legal, isso daqui eu aprendi. Então, isso vai se permitindo. Quando você não aprende algo novo, em todos os sentidos da tua vida, você se priva muito, o teu cérebro ele fica mais retraído de desenvolver habilidades. Daí há uma grande probabilidade da pessoa desenvolver algum quadro demencial também, aí, né?
por causa dessa conta poupança aí. E os jogos têm isso. Então, assim, vem as graduações também. Não quer dizer, vamos jogar e puf, né? Não, dependendo do nível da pessoa, a gente pode fazer graduações interessantes ali, conforme o entendimento dela também. A habilidade de cada um, né? Claro. O que vocês mais... Perdão. Eu acho bem interessante a questão do jogo, ele pode gerar até alguns preconceitos também, né? Então, você vê alguém que hoje tem 80, 90 anos, talvez na infância dele o jogo poderia ser uma coisa bem negativa. Ou o jogo até no processo que existe um ganhador e um perdedor, né? Então, às vezes, isso pode gerar uma resistência. Às vezes, eu Jogo de quero azar, levar um jogo essa de coisa azar, né? Ou só o jogo que é o jogo de truco, que existia antigamente, né? Então, assim, a gente tem que entender que o idoso pode ter seus preconceitos em relação ao jogo e é preciso quebrar isso daí. E o jogo, na verdade, é uma grande forma de linguagem. Eu acho que aí é o grande mérito do jogo. Porque se a gente botar aqui um japonês, um alemão, um italiano, cada um falando a sua língua, mas cada um souber a regra do jogo, eles vão se divertir e vão interagir. Né? Então, da mesma forma, o idoso, a criança, o vizinho, até o inimigo, de repente, numa certa situação, rola uma conexão. pode rolar uma conexão. Então, esse poder da linguagem do jogo, eu acho que ele é o mais interessante, em unir as pessoas e que seja prazeroso. Né? Igual atividade física, eu sempre falo, faça uma atividade que te dê prazer. Qual que é melhor? Faça uma que te dê prazer. Eu odeio água, vou fazer natação? Não adianta. Né? Eu não suporto suar e quero fazer atividade física. Vamos dar um jeito, tem que fazer alguma coisa. Faça uma yoga, né? Faça um tai chi, que não exige tanto do aeróbico. Né? A mesma coisa no jogo, não adianta, que nem esse cara está falando, não adianta querer forçar um jogo. Né? Então é muito importante, ao você introduzir um jogo, o idoso ter uma capacidade técnica, alguém envolvido para escolher o jogo mais adequado ao nível cognitivo da pessoa, como avaliar a questão do prazer. Se ela tiver já alguma experiência negativa frente àquele jogo, vá para outro. E busque a que ele tem prazer. Né? O que vocês mais vivenciam dentro da clínica, né? Do próprio idoso, assim, a reclamação dele, eu queria mais atenção da família, eu queria conversar mais. Tá vindo muitos insights da minha avó, que a gente convivia muito, e ela gostava muito de contar as histórias dela. E eu me emocionei quando a gente veio um dia contar sobre ele, daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre os joguinhos, as cartinhas. Eu senti essa necessidade, ela queria dar, ela tem altas histórias, ela deu uma flor para Getúlio Vargas quando veio para São Francisco, então ela tinha orgulho de contar aquilo, sabe? E hoje a gente sente falta porque também faz parte da nossa história como família. O que eles dentro da clínica, dentro do consultório, o que eles mais reclamam, assim? Então, eu acho que quanto mais idade você tem, mais você se aproxima da solidão. A solidão dói. É triste, né? É triste, ela dói. Né? Ainda eu lembro de uma consulta desse ano agora de um paciente que ele está viúvo agora, ele tem um esquema de rodízio muito bem assistido, 4 cuidadores ao mesmo tempo, lá, rodando o tempo inteiro para ele não ficar desassistido, 94 anos. Mas ele fala, né? Os meus familiares vêm aqui, mas a pessoa vem ver como eu tô. Só vem me trazer o remédio, mas não interagem. Não há a interação, né? Não senta para conversar, não pergunta como é que foi, não tenha paciência. Nosso mundo é muito corrido hoje, né? Cada um cabe a isso daí, né? Eu vejo os meus pais, meu pai tem 89 e minha mãe tem 84. Eu introduzi alguns jogos, algumas atividades para eles e eles, pela primeira vez, eles estão sentando em volta da mesa, os dois, ao mesmo tempo, um fazendo alguma coisa, outro fazendo outra, e um esclarece, eles ficam ali interagindo aquela hora. Se não é um na televisão, outro fazendo algum serviço doméstico. Que é o nosso dia de hoje, né? Essa na verdade, assim, eu vou te falar, uma das experiências mais negativas que eu tive foi a gente acha que o idoso tem suporte, mas ele tem suporte material. Exatamente. Esse suporte profundo, afetivo, que envolve o jogo, ele não tem. Ai, gente. Tá? Não tem. Cada um pode pensar. Se você tiver em casa o pai e a mãe, e você tiver uma criança entre 2 e 15 anos, você sai todo dia de casa levar o filho na escola. Exato. E a mãe, mas se você tiver que trazer o seu pai e sua mãe aqui na loja da Bia para fazer uma oficina de jogos uma vez por semana, eu duvido que tragam. Duvido.
tá? Por mais que se ache que existe um suporte. Então, é uma Exatamente. questão cultural. Nós não temos a cultura do envelhecimento que outras sociedades. Nós estamos envelhecendo muito rápido, não deu tempo. Então, esse É, tipo eu de acho que trabalho que a gente está tem fazendo muita aqui é situação muito... que o idoso, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a paciência, né? Ele Sim. vai ficando mais ranzinho, ele vai ficando mais difícil de lidar. E eu acho que essa empatia da gente, né, é extremamente necessária de O tentar. jogo pode ser a grande ferramenta nesse processo. Sim, Perfeito. Né? É isso que eu acho. A grande conseguir. linguagem é a grande ferramenta. porque às vezes existe, acho que a dificuldade de conversar, né? Sim, mas também tem outra pegada também, que eles também querem fazer algo, sabe? E muitas vezes os próprios filhos acabam privando tudo isso, né? Ah, não, porque você já está idoso, você não precisa Para fazer. sua proteção, não faça isso. Para sua proteção, não faça aquilo. essa super proteção também acaba prejudicando esse desenvolvimento do envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. Toda criança já caiu alguma vez, toda criança já chorou, a mesma coisa com o idoso. O idoso também vai cair uma hora, também vai bater em alguma coisa, vai ter algum problema no olho, vai ter. Então, assim, claro, a gente vai evitar. Mas se a gente puder trabalhar aspectos sociais com ele e dar essa autonomia, ele pode fazer com alguma supervisão, mas ele pode fazer. Então, isso vai estar resgatando essa autoestima dele, que muitas vezes ele acaba vendo, assim, todo mundo fala que ele é o coitadinho, porque ele não pode, porque isso, porque ele já caiu uma vez e tal. Então, quando a gente resgata isso, a gente está dando autonomia e mostrar para ele, poxa, eu posso, eu tenho esse poder, né? E é um direito de qualquer ser humano. Todo mundo tem direito a realizar as coisas, né? Eu vejo muito aqui, até no convívio que a gente tem, né? Lógico, enquanto loja, enquanto os profissionais que a gente atende, até a relação de pais e filhos e tal, a gente acaba observando muito a situação, os pais muito preocupados, com a birra do filho, né? Às vezes, não, é birra, não. Aí vem o profissional, não, trate com carinho, dê mais atenção, dê amor, né? Eu acho que isso houve muito, né, Ju, nessa posição. Tá fazendo birra, Acolhe. porque acolhe, abraça. Mas e aí o idoso, a hora que faz a birra, né, entre aspas, né, aquela coisa de ser ranzinza, de reclamar, né, é uma birra diferente, né, eu acho. Mas o objetivo final é o mesmo, né? De querer atenção, de querer amor, de querer aquele aconchego, né? É aquela linguagem emocional que todos nós temos, né? Desde a nossa infância a gente já teve isso. E aí chega no envelhecimento a gente quer isso de novo, né? E uma coisa também que eu acho que é importante, que a gente às vezes peca muito na atenção do idoso, é que a gente foca muito na deficiência e não na capacidade. Né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade em tal coisa. Vamos trabalhar aquilo, vamos trabalhar aquilo, vamos trabalhar aquilo. E às vezes não vai melhorar. Não vai. Mas deixa de trabalhar aquilo que ainda está bom e que está perdendo, a olhos vistos. E que se você trabalhar aquilo, vai fazer muita diferença. Né? Então, às vezes, talvez muita gente que esteja assistindo pensa assim, meu avô, eu conheço alguém que tem uma demência já, estágio avançado. Às vezes já não vai adiantar você querer melhorar a memória dele. Mas ainda assim o jogo vai ser útil para você ter essa convivência, esse afeto, essa presença, né, esse acolhimento que ele precisa, também vai ser importante. Né? Então, acho que isso é a grande sacada, eu acho, né? Que no final o que tu está tendo é aquele momento de atenção, né? Agora eu vou sentar e agora eu vou jogar com você. Esse momento é teu, né? Sem interferência de outras coisas que hoje é tão difícil. É o que a gente fala com a criança, de ter o tempo de qualidade, né? É a mesma coisa de trazer para os nossos pais, nossos idosos. Porque acordar de manhã e ter um objetivo na vida é o fundamental. Né? Então, você saber que você vai acordar, que alguém vai vir ali, vai interagir comigo, eu acordo com outro ânimo, outra perspectiva, outro ânimo. Do que eu vou acordar, fazer meu cafezinho, sentar no sofá, depois não sei o que vai acontecer, não sei o que vai fazer, vai anoitecer, eu durmo à tarde, eu não durmo de noite, eu preciso de remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para abrir apetite, remédio para... Né? Então, a gente hipermedicaliza, na verdade, esse processo todo, né? É bem complicado. E quanto mais a gente é ativo, menos medicamento a gente precisa, com certeza.
E a gente ativa com atenção, com carinho, empatia, com jogos. Isso aí. Agora vamos deixar com Vamos a nossa falar. especialista aí Então, de atividades com idosos, né? vou dar Não um- só idosos, né, Scarlett? Sim, Deixar com bem grupo, claro com isso, grupos também, e também a parte de prevenção também, né? A parte com o cuidador também. A gente fala do idoso, mas quem está também cuidando também precisa dessa atenção, porque também está envelhecendo, né? E precisa também de lazer, se a gente parar para pensar. E isso faz parte dessa convivência do jogo com ambos os lados, é muito importante. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que dos jogos, a gente não tem que seguir sempre as regras, porque a vida também tem regras, mas a gente pode ser flexível também, como no jogo. Então, um jogo como esse, o Desafio das Cores, aqui o que acontece? As pessoas têm que encaixar as pedras conforme a cor, certo? No primeiro momento, a pessoa vai encaixar e vai sobrar algumas peças. O que eu posso falar para aquela pessoa? Olha, veja a cor marrom que está para cima, que você vai ter que tirar, e colocar a outra que está de fora. Então, isso já vai explorar várias questões espaciais aí da pessoa, do idoso, do contexto ali. Quando a gente trabalha em convivência, a gente está trabalhando todos esses aspectos, colocando uma muitas pequena vezes, graduação. Até esse é um jogo específico, eu acho que ele dá muitos recursos, até na situação. De repente, o idoso não tem essa habilidade, né? De, Não. pô, vou inverter, vou colocar na posição. Mas eu acho que a partir do momento que você tá com ele só no encaixe da peça, independente da cor, né? Desse trabalho motor dele, tá pegando o negócio, encaixando, mudando, reconhecendo as cores, pelo menos, né? Sim. Trabalhando essa parte visual também, né? Uma coisa que eu sempre falo para todas as famílias é o seguinte: você não tem que fazer pelo paciente, você tem que fazer com o paciente. Porque se eu pegar aqui e encaixar para ele, ele não entendeu o movimento. Ele não processou aquele processo neurológico, motor, para ele executar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou te ajudar a fazer esse movimento e ele encaixar junto comigo. Porque daí ele vai entender qual é a função. Pode ser que no primeiro momento ele não vai entender, mas eu fazendo isso repetidamente, ele vai entender qual é a função. Um movimento como esse, por que eu estou treinando isso com ele? Porque ele vai ter que levar depois a colher até a boca, ele vai ter que levar o garfo até a boca, e isso vai estar facilitando. Claro que isso daqui é um movimento leve, mas vai ter outras propostas que eu vou poder fazer uma graduação dessa proposta para daí ele fazer esse movimento mais elaborado depois com o tempo. Então, todos os jogos têm uma função e têm um objetivo dentro da terapia ocupacional. E para o idoso também. Quanto a gente levar um jogo infantilizado, não está falando a mesma linguagem com ele. Então, eu não estou sendo honesta também com aquele idoso, valorizando a história dele, a essência dele. Então, quanto mais a gente buscar recursos que vêm de encontro dele, melhor vai ser a resposta para ele, afetiva e de resolução também de problema. Então, trazendo jogos, que tu falou de jogos não infantilizados, né? A gente busca muito isso aqui, né? De tentar buscar o máximo possível de jogos que a gente tenha essa pegada, né, Scarlett, de ter peças maiores, de ter essa situação de cores bem definidas. Dominó aqui, também, por exemplo, né? Uma peça mais larga, mais fácil de ser pega, o número bastante visível. Tá de parabéns esse dominó aqui. Muita gente... Essa semana eu entendi uma paciente que ela joga dominó e a dificuldade visual dela, ela não enxergava muito bem os números. Sim. São detalhes tão pequenos que podem inviabilizar uma atividade inteira. Porque, para às vezes, a gente passa despercebido. Um dominó é dominó, aquele mais fino e tal. Não sei o quê. É porque a gente já tem aquela função preservada. E quando a gente perde, aí que a gente começa a ver, poxa, uma dificuldade. Pensa, você ficar com o teu olho tampado um dia, o teu olho vai se adaptar, mas você ficar a tua vida inteira com uma coisa embaçada e dificulta aquilo, te irrita, o teu humor vai ser outro. Então, se a gente usar estratégias para facilitar esse ser pensante, ele vai estar inserido e ele vai se sentir útil. Então, ou cartas, ou peças maiores que entram dentro do contexto dele, mas não é igual ao original, mas ele está executando. Isso que é o legal, a pessoa poder executar, ela estar inserida, isso é muito bom.
Que massa. Uma outra coisa, só cortando um pouquinho, mas o jogo como treino também, né? Como qualquer atividade, quanto mais você treina, melhor você executa. Sim. Né? Então, na primeira vez não deu certo, na segunda vez não deu certo, mas você tem que ter a insistência naquele projeto. Né? É um projeto. Alguém vai para academia, ninguém vai começar a levantar peso no primeiro dia, tem que começar com peso devagar. Então, o jogo é a mesma coisa. Né? Então, você tem que ter um processo. Se você realmente sair do processo lúdico para você querer melhorar a tua reserva, você vai ter que ter desafio. Se o seu jogo for muito fácil, também não adianta. Então, por isso que tem para todos os níveis e todos os gostos, né? Tem jogos difíceis, sempre é tempo, fáceis, né, de sempre começar. É tempo. Sim. Não, tanto que a gente diz aqui, eu vejo o dominó, por exemplo, é um jogo que os idosos gostam muito, então eles já estão habituados naquilo, né? E aí, de repente, você vem e oferece o triminó. O triminó, o triminó eu joguei na Suíça. Gente, a almofada lá jogando. E eu dá um nó na cabeça. Dá um nó, porque assim, ó, ele é em forma de triângulo e dependendo da peça, você tem que encaixar. Aqui até que é um jogo tranquilo esse daqui, né? Tem os de número mesmo. Esse é leve, o número mesmo, ele é espelhado. Aí quando é do número, aí você tem que pensar o cubo, porque você tem que não espelhar ele, fazer na mesma posição. E esse daqui, eu coloquei a peça errada ainda. Vamos ver aqui, só pra gente... Aqui, isto, assim, Mostra ó. lá. Agora fica assim, ó. Esse é o triminó. Você vai fazendo a junção das cores na posição aqui. E claro, e depois você vai montando outras também, paralelo até formar tipo uma flor. E nessa, quando você monta essa flor, você ganha 50 pontos. Mas assim, é trabalhoso. Então, exige muito a questão de resolução de problema, você também pensar quantas peças de pessoas tem, né? Então existe uma estratégia. Estratégia, jogo de estratégia. Tem uma parte visual mesmo, né? Essa coisa de tu não ter só as duas pontas do dominó, tu tem várias pontas e várias possibilidades, as duas peças, né? Muitas vezes e você tem que se adaptar à situação. É um desafio que a gente acaba lançando, né? Quando a pessoa, não, ele adora jogar dominó, mas poxa, ele sempre joga dominó, então vamos desafiar em outra coisa, né? Exatamente. Esse Então, desafio é minha muito mãe importante. adora um dominó, adora uma tranca. Se ela estiver assistindo aí, ela vai dar risada, porque ela ama jogar tranca, né? Mas quando ela vem pra cá, a gente busca outros jogos e aí é interessante como ela interage, como ela se diverte, na verdade, né? Jogando com os netos, com os filhos ali e trabalhando outras habilidades que nem a gente sabia que ela tinha. Sim. Então, teve uma situação que a gente jogou o jogo chamado Só Uma. Quero ver se tenho ele aqui. É atrás dele. Eu acho que ele tá atrás dele. Aqui. A pessoa vive na loja da Bia. Praticamente a funcionária do mês aqui. Claro. O Só Uma você tem que especificar, né? Tu pega uma carta com uma determinada palavra e você tem que fazer com que os outros adivinhem qual foi a palavra que você pegou, falando uma única palavra a respeito daquele objeto, daquela palavra que você tirou ali. Então, esse jogo aqui foi um que nos chamou muita atenção, que ela tinha uma habilidade incrível. Se definir, sei lá, inverno. Aí você vai colocar neve, frio, cada um tinha que escrever uma palavra. E ela ia pegando os dados ali, rapidinho ela adivinhava, tipo, nossa, mas ela deu um show na gente, assim. Isso é legal, porque trabalha a parte até da linguagem, né? E é uma das coisas de vocabulário que a gente vai envelhecendo e vai perdendo essa linguagem. Então, o jogo também tem disso, entende? Você vai adaptando. A regra você não precisa levar à risca, você pode adaptar. Não, essa etapa aqui desse jogo a gente não precisa fazer, a gente pode colocar essa etapa aqui. Então fica prazeroso. Então eu posso dar dicas, eu chamo até dicas universitárias, né? Olha, acontece todo mês de junho e julho. Pô, então o que é? Acontece mês... e todo mundo usa... fica todo encapotado. É inverno. Então, essas dicas ali também são estratégias de resolução de problema e faz essa memória
também remota, dele trazer para o cotidiano. Então, isso é muito legal. Os jogos têm muito disso. Ela quebra barreiras e, ao mesmo tempo, ela faz as pessoas interagir dentro de um contexto social. Não precisa ter um jogo de 200, 300 reais. Eu posso ter um jogo de papel e em cima dali eu posso interagir muito bem essa socialização e quebrar muita coisa. É um jogo que a gente vê, acho que tu nem pegou ainda, né? O stop, né? É o stop. De fazer, né? Roda ali, tira uma letrinha, vamos escrever uma palavra com aquela letra. Né? E aí tu resgatar. Meu pai gostava muito de jogar Scrabble. A Scrabble também. Que aí tu ia fazendo a pontuação. É tipo uma palavra cruzada que você vai preenchendo com as letrinhas. A gente tem ali palavras cruzadas. E você vai preenchendo e vai fazendo pontuação. E aí era muito engraçado que às vezes ele escrevia umas palavras e a gente dizia, pai, essa palavra não existe. E o dicionário não abre, você tem que ter. O dicionário aí abre aqui, tá vendo que existe? A gente se divertia muito com isso, que ele surgia com umas palavras, não, tá brincando, né? Não é? O Scrabble é um jogo muito legal, porque assim, você ganha as peças, várias palavrinhas, letras, né? E alguém vai colocando, dependendo da quantidade de palavras que você vai formando, você ganha ponto em cima daquilo ali. Então, o legal também dos jogos, quando são coletivos, trabalha a competição. E isso trabalha a autoestima desse idoso. Exato. E isso é muito legal, é bom, é natural. Do cálculo mental, né, Scarlett? Aqui, pode falar, não fecha a caixa, vou jogar aqui. É um jogo simples, mas vou somar os dadinhos ali, deu 7, vou fechar os 7. Mas essa coisa de tu fazer o cálculo mental, né? De ir trabalhando esse resgate mesmo, Mas né? isso eu tô aqui pensando, eu quero começar já. Vamos conversar? Vamos para consulta já? Porque assim, eu não tenho, eu venho de uma família que a gente tinha outras formas de brincadeiras, assim. Então esses jogos mais estratégicos, eles não fizeram parte da minha criação, assim. Meus pais, por exemplo, não brincavam, não jogavam disso. E daí quando eu venho aqui para fazer, vamos divulgar isso, ela fica falando, a minha cabeça fica assim, ó. Meu Deus do céu, como é que porque não tem isso no dia a dia? Treino. Entendeu? Então, tipo assim, ó, eu já me vi lá na frente, tipo, vou ter que começar agora? Porque senão daqui a pouco eu não tenho essa qualidade que a gente tá falando de tão importante ter, né? A vivência. Aquele jogo ali, né, Scarlett? Esse é muito legal. Como é que eu começo a ficar nervosa na pressão? Não, mas isso é legal, mas depois você vai trabalhando isso aos pouquinhos. Eu quero chegar a ser uma idosa bacana. Mas hoje a Scarlett que me chamou a atenção, disse, não, sim, é para idosos, né, Scarlett? É muito legal como é que é esse jogo? Como é que é o nome? Esse jogo é o Ding Ing, né? Ding. Tá. Esse jogo é muito legal porque assim, ó, ele vem com o tempo, só que esse tempo é de 15 segundos. Só que eu sou muito boazinha com os meus pacientes, eu faço uma graduação. Eu coloco ou de 1 minuto, 1 minuto e meio e de 3 minutos. Então, o que acontece? Eu faço uma graduação. Essa graduação eu peço para ele colocar, ver as imagens que estão aqui. Por exemplo, a águia. Ele pode escolher a águia de qualquer cor. Pode ser azul. Peças, cada peça representa uma imagem. Isso. E essa imagem ele vai ter que colocar aqui em cima, dentro do tempo que eu estou estipulando para ele. Então, nesse primeiro momento. Então, isso é muito legal quando eu faço isso, porque ele está identificando, ele vai estar caçando e automaticamente eu estou fazendo esse estímulo sensorial dele de identificação. Então, isso é muito bacana. Sem ele perceber, ele está brincando e está sendo estimulado. E tem outro lado, que daí eu também faço outro tipo de uma graduação, que daí vem as cores. Daí ele tem que ser específico conforme eu estou solicitando aqui. Então, quanto mais a gente faz uma graduação, mais é desafiador. Eu estou mantendo o foco dele de atenção, mantendo o foco de memória também, e ele fica mais tempo conectado comigo diante da proposta que está sendo interessante para ele. Né? Sim, lançar o desafio, né? E tentar. Deixa eu aproveitar agora esse momento e falar uma coisa bem técnica. A memória, ela não. Para você avaliar a memória, você não tem um exame de imagem, não tem que fazer uma ressonância, você não tem um exame de sangue, nada. Você testa a memória fazendo testes cognitivos. Né? Entre os testes que a gente faz é o teste de evocação de palavras, por exemplo.
tenha 1 minuto para me falar a maior quantidade de animais ou de palavras começando com a letra F. Né? A dificuldade que as pessoas têm em fazer esse teste é enorme. Eu tenho uma crítica muito grande em relação até aos métodos que a gente utiliza na medicina, até que ponto a gente está vendo uma doença a um preguiçoso. Exatamente. É, Exatamente. é. Tá? Sim. Esses dias teve uma paciente que eu fui fazer o teste com ela, vai me falar a maior quantidade de bichos que você lembrar. Ela me falou 4 bichos. Ah, não. Não, só de brincadeira comigo. Tem uma mijada no consultório. Eu falei, os bichos que voam. E os bichos da água. Né? Mata E os de que insetos. instigar. E os Então, essa preguiça mental, essa ociosidade mental, ela é deletéria. Ela vai fazendo com que a gente vai se acostumando a fazer menos, a fazer menos, a fazer menos, até que a coisa se torna patológica. Exato. Né? É verdade. Então, é muito interessante. Às vezes a pessoa pode estar em casa achando, mas é muito simples. Não é simples. Não. Se for simples, faz um outro mais complexo, não tem problema nenhum. É, claro. Diminui o tempo. Sim. Né? Até a Sempre tem o que gente, fazer. os jogos, dependendo, até a gente se quebra, né? Um jogo como esse, se você colocar 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos, eu coloquei. Não, Eu coloquei, eu fiz, eu deixei. story. Eu deixei para uma família, eu sempre deixo assim, né, para os meus pacientes, atividades complementares. E deixo para as famílias também o jogo, para eles interagir. Nada adianta ir para a TRO e não ter uma interação. ferramenta. Claro, e atividade para a família também, né? E a família, meu Deus, Sky, 15 segundos, eu consegui só colocar 3. Não, minha filha, eu quero todas elas. Eu só vou levar esse jogo quando você terminar isso daqui. Então, essa competição também, pô, eu não consegui, minha mãe que tá lá, ela conseguiu colocar todos. Minha filha, para você ver, a TO faz efeito. Então, tudo isso é interessante. Quando você interage, você vê que você também tá páreo com o outro ali e exige de você pensar, executar funções. Então, É a alegria da gente quando ganha um joguinho da memória de uma criança de 5 anos, né? claro, mas assim, né? É muito simples, né? Mas até um jogo da memória você pode graduar, né? Sim. Colocar e colocar imagens, colocar palavras, né? Então tudo isso. Dentro desse contexto do jogo da cachola, né? Também, Scarlett, esse daqui eu cachola. acho muito legal, porque é um jogo que ele vai trabalhar a memória recente, né? E é muito legal. Eu fiz com um grupo e a gente fez e pensar. E daí, quando uma acertava, eu trocava a imagem e ela ficava assim, pensativa. Tipo, tu é bem... né? Não, na verdade, os pacientes me chamam até que eu sou maquiavélica, Então, né? eu não queria usar uma palavra. Maquiavélica, malvada, mas assim, eu levo como uma coisa positiva dessa Aqui, ó. interpretação. Nós vamos fazer um teste de memória contigo, Não, presta não, atenção. eu acabei de sair do Covid, gente. Olha, desculpa mental. Não é Ó, desculpa. ó, a preguiça mental aí, ó. Vamos lá. Ó, Poxa. Tiago, registra esse momento, por favor. Carrinho embaixo Calma, do não tô vendo, tem azul. luz ali no negócio. Macaco embaixo do verde. Não faz Bicicleta isso. embaixo do vermelho. Maçã embaixo do roxo. Queijo embaixo do laranja. Pode E o falar peão a palavra. embaixo do amarelo. Vai. Agora você vai me dizer o que tem embaixo do laranja. Não vê. Queijo. Queijo! Aí nesse Para por caso, aqui. acertou. A fichinha fica contigo e a gente vai trocar o queijo. Vou colocar uma vaca. Isso. Porque Ah, tem tá. queijo. Aí tá você fácil. vai rodando. E aí você vai mudando e trabalhando essa memória recente. Né? Então, te dá muita possibilidade, né? Dessa situação. Aquela coisa, né? Mas Você tava assim, distraída. isso foi, ela foi malvada, bem Pô, mais malvada, bem maquiavélica. mais malvada. Eu ia ser bem boazinha contigo, eu ia fazer assim, ó, vamos ver cada figura, daí você Daí vai vai relacionar. Você vai correlacionar com o teu cotidiano. E depois assim, agora vamos tampar. Vamos jogar. Então assim, o que você acha? Será que é? E daí, claro que eu vou ser meu momento maquiavélica ali, né? O que você acha que é aqui? E se não for essa palavra, você vai ter que pagar uma prenda para mim. Ainda bem que foi com a Simone, foi mais rapidinho. Olha aqui, deixa eu ler uns comentários que o pessoal aqui no Instagram tá colocando. Quando a gente falou do stop, a galera se emocionou, que é da época de todo mundo, stop, todo mundo brincou. Só caneta e papel, Não né? é? É outra época já, né? A Nutri, a Tati, colocou o stop é do meu tempo, ela tá aqui acompanhando. A Sol colocou adoro.
A Gisele, personal organizer, está colocando assim: ó, o trabalho da terapia ocupacional, mas mais fonoaudiologia é excelente para os idosos, né? A Tati colocou: eu perco tudo para os pacientinhos do consultório, mas daí eu acho que tá roubando. A tia Ana, da tia Ana aqui, colocou: eu não dou conta nesse da cachola. Ela até comentou que ela jogava muito com o pai dela. Enfim, a galera tá lembrando aqui todos os momentos, né? Daí estão tirando sarro que da comida eu acertei, né? Viu? Porque é uma memória emocional tua. Claro, tem uma relação muito afetiva. Eu gravei a bicicleta, porque eu viu? pedalo. Ó, tá vendo? E tudo isso tem uma correlação muito forte. Então, quando a gente vai colocando coisas correlacionadas com o cotidiano da pessoa, isso também é um gatilho para essa memória ficar mais reservada. Perfeito. Então, essa é uma. Tem a outra também, né? Dessa versão aqui, que é o... de trabalhar a parte de o jogo cálculo. da A questão da memória emocional, ela tem os convencional, dois né? lados, né? Que facilita Aqui. naquilo que te Sim. dá o link e te prejudica. Porque tu fica muito naquilo. Porque você fica ligado naquele, você não consegue esvaziar para deixar entrar outras coisas, né? Então bem... E é tudo assim, tudo é válido. Só que a gente tem que igual fazer um bolo, né? Você não vai só colocar trigo e ovo, você vai colocar outras coisas, vai colocar um outro condimento. E a mesma coisa assim com a memória. A gente tem que variar os sabores, para daí essa reserva ela ficar mais robusta. Essa massa cinzenta que a gente diz, né? Quanto mais espessa ela ficar, melhor essa reserva. A única coisa que no cérebro a gente não consegue é pegar ele e dizer: nossa, aumentei minha massa cinzenta, nossa, que lindo que ele ficou. Diferente do corpo, que você vai para academia e vê assim: nossa, 2 meses já fiz, já tô ficando mais, né, mais inchada. Então, isso a gente... Mais inchada. No meu caso, mas no meu caso. robusta, né? Isso, mais malhada, então, né? Saradão. Então, tudo isso tem uma consequência também neurológica, só que a gente não consegue ver isso a curto prazo, assim, quando você joga jogos, faz atividades E essa complementares. questão da frequência também, né? Não adianta eu sentar aqui agora então eu vou trabalhar minha memória, eu vou ficar meia hora jogando o jogo da cachola. Aí eu passo mais um mês sem jogar. Agora eu acho que Ou eu vai vou ficar jogando o jogo da cachola hoje, amanhã, depois da manhã. Só aquele jogo. Só aquele ali. jogo. Exatamente. E variando essas caixinhas aí de trabalho, né? A Daniele Santiago está aqui no YouTube. Adoro trabalhar com jogos, estimular as funções executivas. muito bom. Esse aqui também, né, Scarlett? Nós tínhamos comentado a respeito dele na questão da linguagem, né? Muito legal. Essa de noção espacial até, né? De identificação. Claro que eu vou... se a gente pegar uma imagem como essa, ela tem muita informação, né? Se a gente pegar com o idoso, quais estratégias legais que seria para fazer uma busca, né? Procura para mim palavras, objetos aqui que começam com a letra A. Só que é muita informação, ele não vai conseguir. Estratégia, uma dica de TO, tá? Por exemplo, vou colocar uma folha, vamos imaginar uma folha em branco aqui. Eu vou fazer parcial cada etapa. Então, assim, tenta ver neste quadrante aqui, aos pouquinhos, o que você consegue identificar com a letra A. Isso. Legal. Então, vamos aumentar mais um pouco. Vamos colocar mais aqui. O que você consegue ver aqui? Consigo ver isso. Opa, muito bem. Se ele foi graduando e entendendo todas essas etapas que eu fui aumentando, legal. Eu posso, então, colocar agora a imagem completa para ele. Eu posso colocar agora um outro tipo de graduação com ele que tenha outros recursos. Aí vou explorar outras coisas com ele. Posso colocar um tempo. Em 1 minuto eu quero que você tenta falar para mim as palavras que tem com C aqui. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que buscar essa parte de estimulação visual, essa memória de linguagem, e ele tentar resolver isso num tempo que eu estou colocando para ele. Então, assim, não vou colocar um tempo já de cara, eu vou identificar essa graduação de resolução de problema com ele, para ele também se identificar, gostar daquela proposta. Para não se frustrar na situação. Isso, porque de nada adianta. Jogo, né? Que eu acho que isso é bem importante também, né? Frisar muito, às vezes, não colocar um desafio muito elevado, né? Para não gerar essa frustração. Tanto para o idoso quanto o adulto, criança, tu começa um processo, né? Começa um aprendizado.
o negócio não flui como você gostaria que fluísse, acaba vindo essa frustração e essa bloqueio. desistência, né? Uhum. Bloqueio e a Gera um bloqueio. desistência. Tem que ser Ah. prazeroso. A Gisele está colocando trabalhar com grupos de idosos também, mas é muito interessante para a parte neurológica e social e emocional, a gente já comentou, e a pandemia acabou estragando, né, um pouquinho disso. Essas imagens são excelentes, conseguimos trabalhar muitas coisas. A Luciane colocou que vai me copiar, vai começar já a busca da qualidade Isso de aí, quem vida. quiser, aqui na loja da Bia, nós temos uma Exatamente. infinidade de jogos aí para começar a trabalhar essas cabecinhas aí, a memória, a parte cognitiva, a parte de atenção, né? Porque às vezes, Sim. muitas vezes é a falta de atenção, né? Nem tanta memória, né, Gilberto? Não sei como é que é. Tu falou a questão da preguiça, né? Do cérebro preguiçoso ali e tal, mas muitas vezes é só a questão de foco mesmo, né? A atenção é uma das primeiras fases da memória, né? Se você não tiver atenção, Mas isso também vem não é do momento do envelhecimento, né? Às vezes, tipo, a pessoa tem déficit, tem uma dificuldade já desde sempre. Ou, tipo, eu que não sou das exatas, eu sou da comunicação. Então, é uma coisa que também que eu não consigo Sim. desenvolver muito ao longo da Sim. minha vida também, né? com certeza, tem as individualidades, né, as Isso. particularidades de cada pessoa. E é muito importante também, só focando, já que o foco é um pouquinho da memória, assim, a questão do sono. O sono é um processo muito importante na consolidação da memória. Né? A gente tem um problema muito grande com o idoso, ele tem insônia, ele toma muito remédio para dormir, Certo. né? E isso também pode prejudicar bastante todo esse processo cognitivo dele. Olha Né? só. Então, eu acho que quanto mais atividades tem durante o dia, menos você vai idoso. A gente já falou isso aqui, né? Tem que ser adaptada à característica dele, não é única. Crianças na mesma faixa etária são muito parecidas na sua capacidade. Perfeito. Né? Tá? Crianças de 2 anos, elas têm uma habilidade manual muito parecida, uma habilidade motora parecida, cognitiva parecida. Desenvolvimento. 2 idosos com 80 anos, pode um estar acamado, completamente inválido, e o outro um empresário que ainda pedalando. cria produto na academia. Então, a característica principal do idoso desse grupo é a heterogeneidade. Né? Então, tem que ser sempre adaptada a atividade, né? Esse cara deixou isso bem claro para a necessidade de cada um. Né? E insistir na questão que a gente conversou no começo, que você até se emocionou, quase chorou na questão da solidão. Tá? Um grande mal, a pandemia piorou muito isso. Né? A gente vê muito assim, o filho vai visitar o idoso na perspectiva de prover o que ele falta, mas não de interagir. Talvez nem todo mundo tenha dom para tudo, né? Acho que assim, não adianta também só interagir e não prover. Então eu, graças a Deus, nós somos em 8. Fica muito fácil isso. Mas hoje as famílias não 8 estão para cada cuidar de vez. 2. Só que eu tenho só um filho. Ó, é isso? Né? Então veja a diferença. Esse desafio vai aumentar muito. Sim, sim. Né? Para as próximas gerações. Meu pai eram 15 irmãos. Ele teve 8, eu tive 1. Olha só. Talvez o meu filho não tenha ninguém. Né? Então a gente não sabe. Então essa conta não fecha. Só pegando um ganchinho ali da onde tu comentou a situação da gente, muitas vezes tu provê e não sabe como, né? Chegar nesse idoso, conversar com esse idoso, às vezes, mas eu não tenho assunto, né? Às vezes até, né? Tá, o que eu vou conversar com o avô? Não sei, ele não sabe jogar videogame, ele não sabe fazer nada. E aí, esse recurso que a Ju comentou ali das cartinhas, foi um recurso que eu utilizei com a minha mãe, estávamos eu e meus irmãos com ela, e aí a gente fez, nós estávamos num sítio, foi um momento super especial pra gente, assim, que nós estávamos no sítio, acendendo uma fogueira à noite ali, no escuro, puxei as cartinhas e comecei a fazer as perguntas para ela, né? Então, era um momento que a gente estava ali, né? Então tinha um assunto, efetivamente, né? Uma atividade para discorrer, mas de repente puxei a cartinha e sei lá, vou puxar uma aqui, só para vocês terem uma ideia de que é. Na sua vida você teve apelidos? Então, aí surgiram apelidos que a gente nem imaginava que ela tinha tido, né? E quando e onde você nasceu, até buscando esse resgate da memória, né? Do que, que trabalhos que já realizou, né? Aqui, ó.
cite o nome de um amigo de infância, né? E se você ainda tem contato, por que que perdeu o contato, né? Quando foi o último contato com esse amigo de infância? Então, a gente foi buscando informações e foi buscando histórias, que foi uma experiência muito legal, assim. Né? E eu acho que todos deveriam se permitir esse momento. Esse resgate mesmo. Né? Mas sabe que eu fiquei pensando aqui o seguinte, também tem assim, ó, a gente não foi, a grande parte, né, algumas famílias sempre passaram esse legado de cuidar do outro, né, e tem famílias que não tiveram esse cuidar, esse estímulo, porque é um estímulo também. Sim. Então, você passar esse legado de informação, olha, você tem que conviver com seu avô, você tem que dar oi, você tem que dar tchau, você tem que ir lá conversar. Então, isso vai criando também raízes também, dessa lembrança também, e dessa resolução também de convivência. Então, quando você não tem, vai ficar dificultoso também de você entender, você ter paciência com o outro. E daí você também não tem paciência com você, se você não teve isso também na tua essência. Então, momentos como esses, se a gente estimular desde a base, a gente está criando seres muito mais responsáveis e mais humanos também, com o processo do envelhecimento, né? Hoje a Amora escreveu, mamãe, escreve aí pro vovô, que eu amo ele. Pediu para eu mandar uma mensagem. Meu pai mora em Florianópolis e tal. Então, ou seja, ela tem 3 anos, ela lembrou do vovô. Mãe, ó, eu quero dar um carinho pro vovô dessa forma. Claro, a forma que ela já sabe é mandar uma mensagem. Mas tá dentro do contexto. Né? Então, volta e meia, a gente não vai toda vez na minha sogra. E a vovó Rose também é muito querida e tal. Então, a gente também traz esse resgate para que esteja presente de alguma forma, né? Sim. Falando de filhos ainda, a Joyce colocou aqui, ó, muitos filhos infelizmente não ajudam, deixando a sobrecarga muitas vezes para 1 ou 2, né? Tem que saber dividir. Família, né, gente? Aí vem uma estratégia outra também. Live. Aí é uma outra família, Aí uma outra estratégia também que vem essa questão da rotina, né? Que a gente começou com a live falando da rotina. Exato. Até. E isso dentro da TO também é pegado, essa parcela aí, porque desestrutura. E o que vem a TO? Vem estruturar, segmentar, ó, isso daqui você pode fazer, o que o outro pode fazer. Então, facilita, o peso não fica só para um e para o outro. E isso, em todos os contextos, facilita em várias esferas. Então, não só para o idoso, para a família, para quando chega para o médico, olha, está tomando tal medicamento, tem uma cartela lá de todas as informações do que só chegar com o medicamento, né? E falar assim, ó, ele está tomando um azulzinho aqui, né? E quando você tem informações bem elaboradas, fica muito mais preciso em todos os aspectos e facilita, né? Esse fazer humano, essa ocupação no contexto que a pessoa está sendo inserida. Então, o jogo, a convivência, tudo isso faz a gente repensar muitos aspectos. E a pandemia, eu vejo assim, ela foi uma coisa catastrófica? Está sendo uma coisa catastrófica. Mas está fazendo a gente refletir muitas coisas que a gente não dava muita importância. O conviver, o sentar na mesa e almoçar junto, coisas que as pessoas não sentavam. Preparar um almoço, preparar uma janta, sabe? E aprender um tempero, o que eu posso colocar. Isso é uma convivência. Então, esse é o sabor da vida, né? A gente degustar isso com prazer. A gente já chegou em 1 hora de live, o tempo voa. Só algumas considerações aqui de comentários, né? A Daniele está aqui no YouTube falando de perceber a mudança no dia a dia, né? O nosso cérebro fica mais ativo, melhora a velocidade do processamento das informações, melhora o raciocínio lógico e cuidar com a frustração, né? Falando do nível de dificuldade do estímulo, se condiz com a capacidade preservada, se for o caso de adaptar uma atividade. E por isso a importância das atividades serem direcionadas, personalizadas e adaptáveis. Em um momento aqui do nosso papo, você falou de cuidar do cuidador também, né? E eu acho que esse cuidar do cuidador tem outros olhares. Porque às vezes esse idoso vai embora e fica o cuidador, tipo, e agora? Parei minha vida para cuidar, para me dedicar e agora eu não sei mais o que eu faço, né? Então, muitos cuidadores eu já vi de se adoecerem também, de ficar nessa tá aí agora, e aí minha vida não tem mais sentido porque eu cuidava de uma pessoa e agora, né?
mas ter esse cuidado também do que é o melhor, do que é o certo, do que é a coisa, e acolher também esse cuidador. Sim, esse cuidador também tem uma história, né? Exatamente. E a gente identificar ele é muito importante, porque ele também tem uma rotina, ele também tem uma história. Então, o que eu sempre coloco para os cuidadores? Eu sempre falo assim, tira um dia para você fazer qualquer coisa. Ah, mas ninguém vai cuidar igual como eu cuido. Realmente, ninguém cuida igual como a gente. Mas a gente tem que aprender a questão do desapego também, sabe? O processo da vida também é desapego. A gente desapega de muitas coisas. É marcante, é dolorido, mas você evolui também. E é interessante, até pegando o gancho aqui da situação das 2 semanas, a gente fala, ah, não, eu não posso, eu tenho que fazer. De repente, a vida te corta, né? E agora? Ah, eu tenho um monte de compromisso, eu não tenho tempo para ir visitar, eu não tenho tempo para fazer isso. Bom, agora eu peguei Covid, agora eu vou ter que passar 15 dias dentro de casa, eu não vou poder sair, eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder trabalhar. Aí, opa, então agora surgiu o tempo. Né? Então, aquilo que tu Existe não o podia cuidador nunca. formal e o cuidador informal, que é o familiar, Sim, né? Que é o que mais sofre estresse, exatamente. geralmente, porque o formal ele tem uma carga horária, cumprir ainda, Recebe para isso, Isso. né? Tem, mas o cuidador informal é um perigo. É. Porque ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem E folga, dia, muitas noite, é 24 horas por vezes, dia. o que a gente está falando aqui do processo de envelhecimento, né? Daí ele então vai ter essa qualidade. Porque normalmente esse cuidador informal também já é um idoso, né? Porque Sim. você tá lá cuidando Mas do teu sim, pai que tem 80, sim, 90, tu já tá ali pelos seus 60. Então, poxa, peraí, então também tá precisando de cuidado, né? Também precisa dessa preservação, né? Só que é um tabu ainda, né? É o próprio tabu. Eu não preciso, eu tô muito bem. Sim. Quem precisa é ele ali que tá doente. Entende? A gente colocar ele para dentro do problema também, ele se sente útil. Dizer, você não precisa falar que você está cuidando, você está pelas beiradas, né? Você está introduzindo ele, e ele vai, daqui a pouco ele começa a falar alguma coisa para você em particular. E o cuidador familiar é muito interessante porque eles, depois quando criam um certo vínculo contigo, eles começam a falar: eu não aguento mais, eu preciso de férias, mas não tem ninguém que cuide, eu quero, vamos estruturar, né? E aí é muito bacana porque depois que eles criam essa convivência, essa confiança profissional, aí você consegue introduzir algumas coisas. Então, ó, nos dias que eu estiver fazendo terapia aqui com o teu marido, você pode sair. Sério? Vai, sai. Tem um paciente meu, a esposa, quando ela me vê, falou assim: Skadi, eu vou no mercado. Vai, tem um momento de alegria. E ela volta com outro semblante. Então, saúde mental, eu não preciso dar em 3 horas, posso dar em 1 hora. E isso é aquela reserva cognitiva, a questão do sono que a gente falou. Então, tudo isso acaba juntando para esse ser ter essa qualidade de vida a longo prazo. E a longevidade, isso que a gente está falando. Show. Então, olha, essa conversa foi demais, né? Aprendeu muito aí. Acho que plantou uma sementinha na cabeça de muita gente. O que a gente espera, né? Com essas nossas conversas, muitas vezes de, né? Poxa, colocar pelo menos aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa, será que, né? Estou fazendo o suficiente? Será que podia fazer melhor? Será que eu tenho que mudar o meu estilo, mudar o meu jeito de É uma mudança viver, de cultura. Exatamente. Dói. Dói. Porque mudança dói. Sim. Mas é possível. É isso. Vocês massa. têm mais algum recado? Mais Só alguma... parabenizar você pela iniciativa, né? Essa questão de criar a cultura do envelhecimento é algo muito importante. Né? Então, a grande maioria das pessoas que eu espero que passem na frente da tua loja não olhem só como uma loja infantil. É uma das coisas que a gente busca, assim, um brinquedo educativo, mas não é só para criança, não né? é só para criança. Né? Então, acho que tomara que isso se dissemine, que muitas pessoas vejam, que é muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Olha, o que eu posso dizer, né? A parceria já é de muito tempo, né? Então, só tenho agradecer a loja da Bia por ter essa iniciativa belíssima. A gente falar sobre envelhecimento na maior cidade do estado de Santa Catarina, também, Joinville, e a gente falar mais sobre envelhecimento, falar mais sobre jogos e buscar a qualidade de vida de um contexto que seja para todos, né? O jogo e em todas as esferas, seja
social muito baixo, até uma pessoa que tenha grandes conquistas também, né, de adquirir um jogo e tudo mais, né? Então, agradeço, né, que a gente fale muito mais de envelhecimento voltado. Eu que agradeço muitíssimo a presença de vocês dois aí. São duas pessoas que a gente respeita muito, são extremamente respeitadas na nossa cidade aí também como profissionais. E é uma honra tê-los aqui, né? E que esperamos que esse momento aqui dê suporte a vocês para pensar um pouquinho além, né, do que a gente pode fazer a respeito desse processo que todos iremos passar, né? Tanto com cuidado pessoal, como cuidado com os nossos idosos aí em frente, né? Show. E lembrando que quinta-feira tem mais uma live, né? Isso O Papo aí. com especialista, com Ana Carolina Wolff Mota e também o William Budal Arins. Nós vamos falar sobre autismo, um brinquedo diferente, de diferentes objetivos, né? Então fiquem todos convidados às 7h30 também aqui no canal do YouTube, também no Instagram. E é isso. É isso aí. Essa semana a gente acumulou 2 lives aí que deu probleminha a gente semana tirou aí passada, onda. mas tudo certo já. E a gente conta com a presença de vocês. Agradecemos muito a audiência aí e estamos à disposição para sugerir e dar dicas aí de possibilidades de jogos e atividades para adultos, idosos e também, logicamente, para crianças e adolescentes. Para a família Tá toda. bom? Para a família toda. Até a próxima. Muito obrigada mais. e até a próxima. Tchau, tchau.